E um conselho agora para um cara que ele não sabe ainda o que ele gosta, ou que ele tem alguma vocação, alguma facilidade, o que você falaria? Boa, esse sou eu alguns anos atrás. Eu achava que eu não ia trabalhar com nada na vida porque eu não me sentia impelido a nenhuma carreira específica. Lembro que a administração pública foi minha segunda faculdade. Enquanto eu estava na engenharia, eu falava, cara, mas puta, engenharia mecânica, eu entrei porque eu gostava de automobilismo, mas não me vejo trabalhando em nenhuma frente, que não tinha nenhuma matéria que me encantava. Quando eu entrei na administração pública, eu sentia que eu seria um bom prefeito, mas não imaginava que seria um ambiente que eu gostaria de trabalhar. Porque já lá em 1994, 95, quando eu estudava, era um ambiente muito corrupto, como sempre foi no Brasil. Eu sempre tive uma queda pelo marketing, né? Então eu imaginava que se não desse certo em algumas frentes que eu testasse, eu iria fazer uma pós em marketing. Qual que é a recomendação? Qual que é o segredo? A pessoa não sabe o que quer, vai estudando. Estuda. Cursos rápidos, cursos curtos, cursos de 4 horas, 8 horas. Sentiu que você tem uma queda por um assunto, tem interesse por um certo assunto, vai estudar. Porque quando você estuda, de preferência, os cursos presenciais eles são diferentes, porque você tem um networking diferente, né? Você está em contato com o professor, abre portas. Mas ao estudar, você tem contato com um mundo novo, um conhecimento novo, e com pessoas que estão buscando o mesmo conhecimento que você. De repente você gosta de uma frente, se for buscar um conhecimento e alguém está lá, pô, tô precisando montar um time, cara. Alguém tem interesse? É nesse tipo de ambiente que você consegue trabalho numa área que você não tem experiência nenhuma. Então, buscar conhecimento contínuo faz diferença. Eu, além das 2 faculdades, num dado momento, quando eu comecei a ser convidado para dar aula, me disseram, você tem que fazer um mestrado em finanças. Puta, tudo que eu não queria naquela época era fazer um mestrado em finanças, porque eu ainda imaginava que eu não ia tocar minha carreira nessa área. Mas a oportunidade do trabalho, falei, bom, tudo bem, esse pequeno sacrifício de 2 anos, que é um mestrado, se justifica para eu continuar dando aula nesse ambiente fantástico que são os MBAs. Eu comecei o mestrado em finanças, na sequência, por ser um professor do mestrado, dando aula em MBA na Universidade de São Paulo, veio um convite para fazer uma pós em Nova York, um curso de 3 meses que eu fiz em Nova York, que esse sim me ajudou a deslanchar muito a carreira. Foi uma referência que, pô, você tem aquele curso, vem falar aqui para o meu time, para o meu grupo. Isso foi abrindo portas. Chegou uma hora que eu já não precisava mais estudar para crescer na carreira. Os estudos que eu fazia em casa para construir um livro eram suficientes para que um livro se tornasse o assunto debatido no ano na imprensa e eu rodasse o Brasil falando daquele livro. Então eu parei de estudar formalmente sentado na cadeira da faculdade e passei a estudar em casa. Eu acredito que há mais de 15 anos que eu não sento numa sala de aula para assistir uma aula, né? Mas eu estou pesquisando continuamente o conteúdo que ainda não foi publicado para poder atualizar meus livros ou fazer um livro novo. Então, eu estudo finanças continuamente desde 1994, desde que eu entrei na faculdade de administração pública até hoje, né? Vai fazer aí 30 anos. Achei bastante interessante essa colocação, que no momento que você precisava realmente do estudo formal, você foi lá atrás mesmo e fez acontecer. A partir do momento que não era mais tão necessário assim para conseguir impactar mais pessoas e continuar crescendo o seu negócio, aí você já trocou de lado e começou a estudar em casa mesmo. Então, acho que isso é bastante interessante. Tem uma visão utilitarista aí, né? Você falou, estudar mais para crescer minha carreira. A mesma coisa foi com parar de dar aula. Era muito nobre dar aula para MBAs nas melhores escolas de negócio do Brasil. Pô, todo mundo queria estar no meu lugar. Só que eu via que quando eu tinha os convites para palestras, algumas não remuneradas, eu poderia abrir mão de uma noite de aula bem paga para 30 alunos para dar uma noite de aula não paga para 1.000 pessoas numa plateia. Eu falei, cara, mas 1.000 pessoas na plateia é mais transformação da sociedade do que 30 alunos. Por melhor que fosse o MBA, eu falei, cara, é melhor eu falar para um público grande, porque eu vou ganhar um pouco com os livros, mas minhas ideias vão ganhar muito com esse grande impacto social. E foi assim que eu cresci. Durante mais de uma década, eu participei de um grande evento que era chamado Expo Money, era uma feira de investimentos que acontecia no Brasil, várias capitais. Eu rodava o Brasil sem remuneração. E você tinha a perspectiva de que mais impacto, mesmo recebendo menos do que dando aula, te traria mais dinheiro depois ou você ainda não tinha essa visão? Eu já não estava tão preocupado com dinheiro, porque eu já estava vivendo aquela lógica de que, pô... Tá de liberdade financeira. Eu já tenho um patrimônio que paga a minha vida e legal mesmo é ser convidado para dar palestra lá em Manaus, cara. Então eu prefiro dar palestra lá em Manaus do que ganhar R$ 600 uma noite de aula. Não é subestimar o dinheiro, mas perceber que públicos novos poderiam
aprender muito com o meu trabalho, e eu sempre me senti muito recompensado com esse trabalho público. Né? Dar uma palestra, depois da palestra, poder tirar foto com as pessoas, ouvir o que as pessoas têm para falar. Aí você está lá em Manaus, a pessoa fala, cara, te ouço na rádio. Isso é muito gratificante, né? Isso mostrava que eu estava no caminho certo. Para minha família, tinha um certo debate do tipo, mas você está viajando muito, ganhando pouco, né? Não, tudo bem, mas não está faltando para a família, estou provendo com os investimentos. Mas ficava claro que os livros vinham ganhando força, que as ideias vinham ganhando força. Não foi algo exatamente elaborado, mas eu tinha um sentimento que estava no caminho certo. Né? De que era necessário fazer aquilo para que eu tivesse vamos dizer, mantivesse acesa uma chama de um reconhecimento que já existia. Eu era o maior do mercado quando o mercado era muito pequenininho. À medida que eu vi o mercado crescendo, eu queria continuar sendo o maior do mercado naquela área, e eu usava o meu tempo, a minha agenda para isso, não o meu dinheiro.